Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de novo com Fabs TV, com um assunto empolgante hoje que vai estar relacionado principalmente a algo que a maior parte da população está demasiado interessada, que é o conceito da terapia de reposição hormonal. Que fazemos dentro do processo de envelhecimento, que pacientes têm que eventualmente ser recompostos com seus hormônios, que pacientes podem eventualmente evitá-lo, se quiserem, quais são as principais indicações, como fazemos a avaliação desses pacientes para definir se vamos utilizar ou não vamos usar hormônios, quais as contraindicações relativas e absolutas, eventualmente, ao uso dos hormônios. É lógico, esta não é uma aula de faculdade, esta é uma aula mais, esta é mais uma entrevista onde Tasso de Carvalho, que é especialista em nutrologia, nos vai colocar ao par de tudo o que se está fazendo hoje deste ponto de vista científico para permitir que a população possa viver não só mais, sino possa viver eventualmente melhor. Tasso, é um prazer de ter você aqui no programa, com todos os teus conhecimentos e tua sapiência para nos manter e informar ao público, principalmente sobre um assunto tão de moda que está hoje em dia, a reposição hormonal. Eu lembro que até o ano 2002, não repor hormônio ao paciente era considerado imperícia, imprudência e negligência. Em 2002 é publicado um trabalho na revista Lancet chamado Woman Health Initiative, Iniciativa da Saúde da Mulher, e onde aparece, apesar de todas as contradições do trabalho, que podemos comentá-lo na medida que a gente for tocar o assunto, aparece que os hormônios estariam associados com um aumento da incidência de câncer de mama. Em 2002, então, o mundo se apavora, todas as mulheres pediram para trocar os hormônios, parar de usar hormônios, e aí os hormônios bioidênticos começam a ganhar espaço. Eles já existiam 4, 5 anos antes no mercado, e aí começam a ganhar no mercado com a ideia, são parecidos a do corpo e, portanto, são seguros. Bom, para você ter câncer, você não precisa nem fazer reposição, basta ter teus próprios hormônios. E a parte dos hormônios, eles não são cancerígenos, não? Eles aceleram processos pré-estabelecidos. Mas como eu não sou o entrevistado, sou o entrevistador, então agora vou passar a Tasso. Como você vê hoje, comparado àquele estudo de Women Health Initiative, como você vê em uma forma geral, o comportamento dos médicos em relação ao processo de envelhecimento, a pré-menopausa, pré-climatério, climatério, até nos homens, na andropausa, existe uma moda de chips e de injeções e de transdérmico e de dar hormônios para todos. Existem escolas que ensinam a dar até hormônios com 20 anos, com 15 anos, ao cachorro, para que viva ao mesmo tempo que o cara que está vindo a consultar. Então, primeiro dá uma imagem geral de como você que está intimamente ligado a essa área, como você vê o mercado hoje nesse sentido? Maravilha. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma honra. Eu sempre aprendo muito contigo em todos os congressos, em cursos, livros, né? Tenho muitos livros seus e ali minha cabeça ela sempre expandiu, justamente num momento que, como nutrólogo, eu encaminhava os meus pacientes para tratar algumas deficiências hormonais, que eu percebia que tudo aquilo que eu entregava já era uma visão integrativa, os pacientes retornavam do especialista para o qual eu encaminhava, seja um endócrino, um ginecologista, para tentar ver a endocrinologia ovariana, e a maioria dos pacientes voltavam dizendo que o colega especialista não tinha indicado fazer nenhum tratamento, e volta e meia alguma ainda dizia que era citado que uma terapia hormonal era perigosa pelo risco do câncer, isso já sob influência do WHI, o estudo de Iniciativa na Saúde da Mulher, que trouxe um grande equívoco, né? E eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu fazia, que eu aprendi na graduação de medicina e que eu aprendi até mesmo na especialização de nutrologia, não era suficiente para equilibrar a saúde como um todo. Sempre eram gotas de alívios sintomáticos, mas que não resolviam e sempre tinham que ter muitos medicamentos para controlar sintomas de outras coisas que pareciam outras patologias. Mas eu defendo uma ideia de que as doenças catalogadas com o Código Internacional, que são mais de 12 mil doenças, elas apenas foram estabelecidas e nomeadas por quem acreditou que juntando aqueles sintomas, quadro clínico, sinais, merecia o nome de uma patologia,
mas que várias patologias são apenas manifestações diferentes de uma mesma causa. E se tratando dessa mesma causa, a gente consegue combater 20, 30, todas as doenças, porque eu entendo que a causa de doença é o desequilíbrio da fisiologia. Toda vez que nós reequilibramos a fisiologia, o funcionamento mitocondrial, níveis hormonais, ciclo circadiano, nós devolvemos fisiologia e eu acredito que não há espaço, ao mesmo tempo, no mesmo tecido e célula, para ter fisiologia e patologia caminhando juntas. Então, a minha busca para entregar uma saúde 360 que é muito além de combater uma doença ou meramente os sintomas dessa doença, me fez buscar algo que pudesse reequilibrar essa saúde como um todo. E aí foi onde surgiu a minha busca como nutrólogo pela endocrinologia. E eu comecei a estudar, a fazer muitos cursos. Foi quando eu conheci o professor Ítalo Rachid, inclusive, em 2011. E a partir dali comecei a entender com mais profundidade, porque nós sabemos que na graduação de medicina não se fala nem superficialmente sobre deficiências hormonais e necessidade de reequilíbrio. E quando se fala isso dentro de uma especialidade, é sempre pelo viés comercial. Então, para mim, o meu interesse de aprender mais sobre hormônio foi pelo interesse de quem já estava frustrado. 9 anos trabalhando em UTI, eu trabalhei como intensivista por 9 anos, e frustrado de seguir os protocolos à riscas e ter os desfechos mais diversos com meus pacientes. Os pacientes que eu não entendia porque eu conseguia melhorar a condição de alguns, prolongar a vida, mas não uma vida com qualidade, prolongar às vezes sofrimento. E de outros eu não conseguia ter avanço nenhum. Eu falei, tem algum gap, tem alguma coisa que eu preciso aprender para poder ajudar mais meus pacientes. Foi quando eu comecei a mergulhar mais na fisiologia. Eu comecei a tentar entender melhor aquela fisiologia e buscar formas de devolver, inclusive com a prática ortomolecular, com a visão do que acontece dentro das células, com as vitaminas, com tudo aquilo que a gente aprende a modular molecularmente o indivíduo. Eu tive uma maior clareza e eu acredito que um caminho melhor para trilhar dentro da terapia hormonal. E aí comecei a entregar na prática melhores resultados do que aqueles que eram orientados pelos especialistas, que eu buscava ajuda. E aí eu comecei eu acabei desistindo de encaminhar, porque a visão não estava alinhada com o que eu buscava de reequilíbrio fisiológico. E foi quando eu comecei a me dedicar mais. E aí é um caminho sem volta. A gente começa, né? Tem a passagem bíblica que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Foi como eu me senti. Eu me senti livre de algumas amarras e preconceitos que até hoje eu não consigo entender como esse estudo WHI ele conseguiu ter uma repercussão tão grande, sendo tão falho na sua conclusão. É uma coisa que não é difícil para nenhuma pessoa que não precisa ter um mestrado, doutorado, ter uma vida acadêmica para entender a falha metodológica e a conclusão inadequada. Como que se utilizam algumas outras substâncias, estrogênio equino, a equilina, o acetato de medroxiprogesterona, isso que foi utilizado aumentou o risco relativo do câncer de mama, mas o que foi proibido foram os nossos hormônios. E até hoje é vendido em farmácia Premarin e Depo-Provera, as substâncias utilizadas no WHI. Então é uma coisa que eu não consigo compreender. Aquilo que foi utilizado, que disse aumentar o risco, é vendido até hoje. O reequilíbrio hormonal com os hormônios bioidênticos foram temidos e proscritos no mundo inteiro por conta de uma conclusão inadequada. Então, para mim, não tem cabimento e, na verdade, revela muito sobre a visão do médico, da maioria dos médicos no mundo hoje. Como é fácil manipular o médico. Não, as pessoas como um todo. Como um todo. É muito fácil. Muito fácil manipular. Mas você deve ter percebido que a indústria farmacêutica faz assim. O estudo foi bancado pelo governo americano. Apesar de o Premarin e a medroxiprogesterona ser de propriedade da American Home Corporation,
o estudo foi bancado pelo governo americano, foi cortado, foi interrompido antes do final, porque acharam uma incidência maior de câncer de próstata, mas a proibição em relação ou a luta contra os bioidênticos é porque eles não conseguiam patentear os bioidênticos. Né? É dizer, o que a natureza te dá de graça, você pega um inhame, pega uma isoflavona de soja e vira hormônio, não tem nenhum segredo. Então você não pode patentear. Em cambio, se você incluir uma molécula no estradiol, ele vira uma molécula patenteada. Sim. E que fez a indústria farmacêutica? Hoje, todos os produtos chamados hormônios bioidênticos estão na indústria farmacêutica como hormônio micronizado, hormônio em gel, hormônio aqui, mas eles incluíram. Então, você vê, progesterona existe micronizada, estradiol existe em pump e etc. Testosterona existe também. Então, todos os bioidênticos foram incorporados, mas a palavra bioidêntica foi vilipendiada no meio do caminho. Exatamente. Então, hoje em dia, se você recebe uma mulher entre 45 e 55 anos de idade, é uma mulher que parou de menstruar, e ela é assintomática, não tem grandes queixas, quer fazer um controle, e quer que você defina se é uma paciente, se vai precisar ou não vai usar, qual seria o caminho que você mostraria para essa paciente fazer? Excelente. Muitas pessoas têm a cultura de só buscar o cuidado médico quando há algum problema, o que é um equívoco. A gente precisa ter acompanhamento médico em saúde para saber como anda a saúde, mesmo que não haja sintoma. Eu costumo explicar aos pacientes que os sintomas que as pessoas têm são sinais de alarme. Então, não é nada ruim. Na verdade, é um presente de Deus para que a gente tenha mais rapidamente uma forma de identificar que tem algo acontecendo errado. Seja uma febre na criança, seja uma dor de cabeça. Então, sinais e sintomas são sinais de alarme para que a gente busque ajuda. No entanto, existem inúmeras condições subclínicas, silenciosas, sem sintomas, que podem levar à morte. Várias condições de uma inflamação crônica subclínica que podem até mesmo ser avaliadas com exames que não tem nenhuma repercussão e manifestação clínica. Uma hiperferritinemia, hiperhomocisteinemia, o PCR ultrassensível elevado, às vezes pode estar com vários marcadores de interpretação inflamatória crônica alterados sem nenhum sintoma. Mas esse indivíduo pode estar correndo o risco de morrer pelo que mais mata no mundo, que é as doenças coronarianas, o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, de uma forma silenciosa. Então, o que eu explico, utilizando essa analogia, é que as mulheres que têm uma deficiência hormonal ovariana, que estão já no período da perimenopausa, no climatério, ou um pouquinho antes até mesmo, num processo inicial de uma predominância estrogênica que geralmente antecede a menopausa, essa fase do climatério, eu explico que pode ser muito mais perigoso não ter o hormônio, ou os sintomas, desculpa, do que aquela pessoa que tem, que geralmente ela é induzida a buscar um tratamento, uma solução do problema. No entanto, tem alguns trabalhos e autores que correlacionam a intensidade dos fogachos, por exemplo, com o risco de um risco cardiovascular. No entanto, lembrar que aquilo que não gera sintoma geralmente afasta do tratamento, porque a pessoa não busca. Mas é necessário fazer o uso. Não ter o sintoma não significa que não está sob risco. Não ter o sintoma pode ser apenas um defeito no sistema de alarme. E nós precisamos fazer o tratamento, uma vez que os receptores em todo o corpo, principalmente em relação à mulher, que tem muitos receptores de estradiol, né, sistema nervoso central no corpo inteiro, músculo, osso, endotélio, em tudo, para a saúde óssea, metabólica, cardiovascular, neurológica, cognitiva, a mulher precisa do estradiol. Uma mulher com deficiência de estradiol, e se tiver uma condição genética que também eleve o risco, tem uma chance muito maior de ter doença de Alzheimer, por exemplo, que é um prognóstico muito ruim. A mulher sem o estradiol, ela tende a deprimir mais, ter mais doença de Alzheimer, o risco de infarto aumenta, osteosarcopenia, alterações metabólicas inúmeras. Então, uma mulher em deficiência hormonal, ela está tão sob risco, e isso a gente consegue comprovar, inclusive, até com o exame laboratorial, investigando o FSH,
que é um hormônio da hipófise, que é produzido sob comando do hipotálamo, no nosso comando central, quando é identificado que o corpo precisa de mais estradiol. Então, se o nosso sistema nervoso central ainda dá o comando para a hipófise pedir ao ovário mais estradiol, é porque precisa. Assim eu interpreto. Eu não considero que Deus possa errar. Mas eu entendo que as glândulas periféricas entram em falência antes do comando central. Então é comum que o ovário dessa mulher entre em uma falência porque, pela evolução da espécie, essas mulheres já teriam morrido antes de termos conseguido quase dobrar a expectativa de vida ao nascer. E, portanto, aquele ovário estava preparado para esse tempo. Hoje se vive mais tempo, mas o ovário ainda não teve o tempo de produzir estradiol por toda a expectativa de vida que quase dobrou. E ele para de produzir, mas o sistema nervoso central não para de funcionar. E a prova é que a curva do FSH continua subindo enquanto não houver reposição do estradiol. É um pedido do comando central, quem não pode falhar, porque se o comando central falhar, aí sim a mulher morreu. De uma forma ou de outra. Às vezes está morta em vida, mas morreu. Então, para mim, Deus é tão perfeito e no que ele criou não tem falha, e a prova é que toda mulher que tem deficiência de estradiol, se não houver reposição, o FSH vai ser encontrado alto, a não ser que haja alguma deficiência hipotalâmica, hipofisária, que aí é um quadro mais grave. Mas essa é a prova para mim. Inclusive, eu correlaciono há 15 anos que eu atuo com terapias hormonais, cuidando de mulheres. São mais de 3 mil pacientes que eu acompanho ao longo desse tempo. E eu sempre percebi uma correlação direta do nível de FSH com pior prognóstico. Quanto mais alto o FSH, pior qualidade de vida e prognóstico dessas mulheres. É como se o nosso sistema nervoso central, o sistema nervoso central dessas mulheres estivesse gritando, pedindo por uma molécula tão importante que é esse hormônio, para manter o equilíbrio das funções orgânicas do corpo inteiro, né? Então, é dessa forma que eu vejo, e eu considero o que se pensava lá atrás, até antes do WHI, perceber, identificar uma deficiência hormonal, principalmente uma falência ovariana numa mulher, e não fazer nada, é uma grave negligência que coloca a vida da mulher sob risco e numa péssima condição, que às vezes até a própria mulher fala assim, não vale a pena viver. Dessa forma, não vale a pena viver. Você inclui muito Deus na tua apresentação. Então, a pergunta que vem a seguir, baseado naquilo que você falou, por que você acha que o corpo vai declinando os hormônios a partir dos 30 anos? Eu penso que está... Se você incluir Deus, eu posso incluí-lo até, mas por que ele teria feito que a partir dos 30 anos todos os hormônios teriam que declinar? Então, tem uma linha de pensamento de alguns colegas que eu também entendo, que alguns hormônios, em algumas condições, eles podem até acelerar algumas doenças. E às vezes num cenário caótico que oxidou, inflamou, aquilo poderia ser perigoso e não vantajoso. A outra linha, que é a que eu mais adoto, é a de que estamos em processo de evolução da espécie. Em contínuo processo de evolução da espécie. E como há algumas décadas atrás, não vou dizer século, décadas atrás, era comum chamar uma mulher de 50 anos de idosa, de velhinha, porque a expectativa de vida chegava até ali. Então, era natural que, dentro da programação da vida daquela mulher, da espécie, se produzisse os hormônios necessários para manter bem até próximo dessa pessoa morrer. Então, nós tivemos agora uma dissociação, é da forma que eu entendo, uma dissociação. Algumas alterações sanitárias, medicamentosas, que a tecnologia trouxe para a ciência, para a medicina, permitiu aumentar muito a expectativa de vida. Mas não tivemos um acompanhamento, não tivemos uma progressão igual para a qualidade de vida. Justamente, eu acredito que é isso, é um cenário interno de um organismo que vive mais, mas nem sempre com qualidade. Geralmente, muitas pessoas terminam a sua vida, no seu final de vida, ele é estendido, às vezes, com sofrimento. As pessoas ficam em leitos de UTI, internados em hospitais, numa tentativa que pode ser até vista como uma distanásia, impedir a pessoa de morrer no tempo certo, gerando apenas sofrimento, sem nenhuma possibilidade de cura ou de melhorar a qualidade de vida. Então, eu penso que estamos no processo de evolução da espécie, e isso foi gerado essa dissociação. Existe uma terceira possibilidade.
a maior produção de hormônios dentro do organismo acontece na adolescência. Sim. Dos 12 a 18 anos você tem estourado lá do estrogênio, depois vem a progesterona, vem a testo no homem para dar as características sexuais masculinas. A partir dos 18 anos, todos os teus hormônios entram em uma meseta. Chegaram no seu ponto máximo, chegaram em uma meseta e a partir dos 30 anos começam a tremer. Começam a cair, cai melatonina, cai DHA, cai hormônio do crescimento, aos 40 cai progesterona. Você não pensou na possibilidade de que as células têm uma certa capacidade de replicação e que essa replicação é determinada por um relógio chamado telômero. Sim. E esse telômero define quantas vezes você vai replicar. E que na maior fase de replicação telômica é dos 12 aos 18 anos, sim, onde você chega com 1 metro e termina com 1,70 m. Então, para chegar a 1,70 m, o telômero teve que trabalhar pacas, sim, entendeu? E o telômero tem um número definido de vezes que vai se replicar. Não pode ser que a queda dos hormônios seja uma forma de preservar os telômeros e que muitas vezes uma substituição hormonal não fisiológica possa até encurtar a vida média do telômero. Porque você está falando numa reposição hormonal fisiológica. Sim. Eu preciso X, eu vou te dar. Eu preciso Y, sim, eu vou te dar. Não preciso dar-te muito mais, nem ter teus hormônios a nível quando você tinha 18 anos. Sim. Eu preciso manter-te dentro. Muitas vezes, se você pegar uma mulher na menopausa, todas elas têm, a não ser que passaram por um nível de estresse muito elevado, FSH alto e estradiol baixo. Todas, sim, elas vão ter. Então, se depender do exame de laboratório, todos vão ter que tomar hormônios. Sim. Mas, hoje em dia, e provavelmente em 1950, quando se descobriu a penicilina e a população só tinha uma expectativa de vida de 50 anos, provavelmente as mulheres morriam sem ter chego nem sequer na menopausa. Sim. Né? Provavelmente morriam. De 1950 a hoje, praticamente dobramos a expectativa de vida da população e em alguns países, como os países nórdicos, vivem quase até 100 anos. E a primeira causa de morbimortalidade passou a ser o câncer, porque as células perderam a sua capacidade de se replicar com a mesma cara que a célula-mãe que eventualmente deu nesse caso. Então você tocou um assunto muito importante que talvez seja um dos fatores mais importantes que esteja associado com alterações da velocidade de replicação celular, a predominância estrogênica. E essa predominância estrogênica você pode ter fisiologicamente ou você pode ter patologicamente ou farmacologicamente, sim, induzido. E você foi bem claro, no climatério, aos 40 anos, quando cai a progesterona, você tem predominância estrogênica. Qual é a importância dessa predominância estrogênica? Mulheres ouvem falar isso e não entendem por que é tão importante a predominância estrogênica. Eu considero que a predominância estrogênica, quando eu descobri isso, para mim caiu um grande véu e eu comecei a entender melhor a vida das mulheres, porque assim como você disse, 3 cenários acontecem o tempo inteiro, seja isso de uma forma pelo avanço da idade da mulher, algo que vai acontecer já esperado pelo envelhecimento, e acontece dentro do ciclo fisiológico ovariano, quando a mulher ela prepara todo o cenário para fecundação, para fertilidade, para engravidar, e quando não acontece, antes de cair os estrogênios, cai progesterona, que é justamente o que vai levar a mulher a ter aqueles casos de irritabilidade, ansiedade, oscilação do humor, ter um transtorno disfórico pré-menstrual, ou como as pessoas chamam de TPM ou TDPM. Então, toda essa mudança de comportamento, inclusive, é impactada por uma queda brusca da progesterona para a proporção com o estradiol, com o estrogênio. Isso gera uma alteração porque a progesterona, assim como o estradiol, eles também são neurohormônios. Eles impactam diretamente em comportamento. Tanto que a própria justiça já entende isso ao ponto de considerar as mulheres que têm uma alteração relacionada a uma deficiência de progesterona como semi-inimputáveis. Pela lei... Isso dá masculinicídio? Dá, tá com certeza. Tá bom. Inclusive a mulher, no pós-parto, quando é retirada a placenta, que também é um órgão produtor de progesterona, e quando essa placenta ela é retirada no pós-parto, logo após o parto, a mulher tem uma queda abrupta da progesterona, inclusive nesse momento, na mulher pós-parto, se ela comete um crime, ela é julgada diferente porque a lei já entende
que essa mulher está sob um desequilíbrio hormonal que impacta no comportamento dela e ela não tem clareza nem discernimento adequado para poder ser julgada como uma pessoa que cometeu um crime em perfeitas condições de raciocinar, de agir conforme a clareza que deveria ter se não tivesse uma alteração hormonal que impacta nas condutas, inclusive. Então, é mais fácil entender as mulheres, eu entendi melhor a minha, entendi melhor a minha esposa, o que é que acontecia com ela, que tinha sempre uma TDPM grave, importante, e assim, eu ameacei sair de casa várias vezes porque eu não conhecia hormônio. Quando a gente conhece hormônio, a gente entende que até algumas guerras não aconteceriam no mundo se houvesse mais progesterona nesses indivíduos que tentam se degladiar e resolveriam coisas mais na conversa, porque não é só a mulher que paga o preço disso, porque também o homem. Se houver um nível de testosterona, dos androgênios, em um nível muito maior, de uma forma desproporcional, de forma relativa ou absoluta, uma deficiência de progesterona no homem, porque não é hormônio feminino, a gente fala assim que testosterona é hormônio masculino, estradiol e progesterona são hormônios femininos. Não existe hormônio masculino e feminino, existe proporção entre eles que gera, né, as características masculinas e femininas, e assim como a mulher tem testosterona, o homem tem estradiol, progesterona, e a deficiência de progesterona no homem torna ele mais agressivo. E na predominância estrogênica, várias doenças vão acontecer, inclusive, também, que podem ter relação com essa predominância estrogênica, antecipando o período da menopausa, e as mulheres entram numa fase de conflito, inclusive, que após 40 anos deram essa fase o nome de idade da loba. É uma idade que geralmente a mulher já está independente financeira, a mulher já tem uma maturidade, tem sabedoria e começa a entrar em conflito porque ela começa a perder performance física, mental, cognitiva e ela entra em conflito consigo mesma. Então, ela vai ter que se reinventar na idade da loba, mas aquilo ali é uma predominância estrogênica. E antigamente, tudo que a gente via que era causado por predominância estrogênica, e ainda hoje acontece muito, na visão dita tradicional, porque eu digo que a medicina tradicional é a visão integrativa, porque tradicional é aquilo que foi criado no início e nos primórdios. Hipócrates, que recebe o nome de pai da medicina, porque pelo tanto que contribuiu, o que ele fala é de equilíbrio, reequilíbrio dos humores, reequilíbrio dos sistemas todos, como ele descreve. Então, para mim, reequilibrar a fisiologia é a medicina tradicional. Então, para mim, a visão integrativa, funcional, o nome que quiser, para mim, a medicina que restaura a fisiologia é a medicina tradicional, que teve seu nome usurpado pela medicina que apenas prescreve remédios, pela alopatia, e passou a chamar, depois do relatório Flex, depois do Rockefeller, passou a chamar tudo aquilo que é feito para restaurar a fisiologia, que não seja com a prescrição de remédios, de alternativo, né? Então, eu sou muito a favor de trabalhar sempre esse reequilíbrio. E, por exemplo, eu vejo mulheres usando anticoncepcionais porque, às vezes, tem uma síndrome do ovário policístico ou uma predominância estrogênica, mulheres que vão desenvolver, às vezes, um lipedema, mulheres que vão viver com um quadro como se elas tivessem bipolaridade, depressão, e, às vezes, a condição que leva a ter problemas no trabalho, no relacionamento, na vida e na saúde, é meramente um desequilíbrio da progesterona que pode acontecer em casos do estradiol alto, do estradiol em nível normal e até do estradiol que está caindo também. Porque não é sobre o estradiol a predominância estrogênica, é sobre a deficiência da progesterona principalmente que vai levar todo o desencadear disso aí para frente. Então, assim como no ciclo fisiológico ovariano, o hormônio que cai primeiro é a progesterona, levando um quadro temporário de deficiência de progesterona que leva a mulher a ficar naquele período de TPM ou TDPM, assim também acontece quando o ovário está entrando em falência. A progesterona começa a ficar em níveis mais baixos antes dos estrogênios caírem. E não tratar a predominância estrogênica é um grande desserviço à saúde das mulheres. Eu acho que as mulheres pagam um preço muito grande, porque aparentemente, por tudo que eu já vivi de terapia hormonal, de acompanhando mulheres, principalmente, 70% das minhas pacientes, Efraim, são mulheres. Eu comprei uma briga, o meu mestrado foi sobre saúde da mulher. Eu fiz um mestrado sobre isso porque eu comprei essa briga, uma vez que ninguém fala, quer dizer, pouca gente fala, de ter coragem de, mesmo na época que predominava o conceito do WHI, acolher essa mulher e tentar reequilibrar em doses fisiológicas os seus hormônios. Se a gente faz um acompanhamento, principalmente tendo uma base que a prática ortomolecular nos permite, de olhar para dentro da célula, entender os mecanismos que precisam ser resolvidos da inflamação crônica, do estresse oxidativo,
e, ao mesmo tempo, equilibrar os hormônios e, ao mesmo tempo, também equilibrar os pilares de saúde, que eu fiz um método que hoje eu também ensino aos colegas médicos, assim, centenas de médicos hoje que já foram meus alunos utilizam também, que é o método dos 7 pilares. Esse método consiste em fazer uma anamnese voltada para cada pilar e aquilo que tiver desestruturado, reerguer, reestruturar. Então, eu sempre inicio avaliando o ciclo circadiano, investigando sobre o sono, é o primeiro pilar que eu trabalho. Claro que isso não tem uma ordem, apenas de forma didática que eu organizei. Depois eu vou para a alimentação e intestino, perguntas voltadas, anamnese inteiramente voltada para tentar identificar na história clínica o que pode estar errado. Depois eu vou para o pilar da atividade física, depois para o pilar mitocondrial. Entender as disfunções mitocondriais, eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje, no nível da medicina que nós vivemos, principalmente caminhando para essa medicina de precisão, não entender disfunção mitocondrial é ficar muito no superficial, né? Não tem como. Hoje as mitocondriopatias, elas acabam recebendo outros nomes de várias doenças, quando na verdade, se estivesse tratando a mitocôndria, várias outras doenças não aconteceriam. A mitocôndria é uma organela tão importante que é a única organela do mundo que tem um congresso mundial anual sobre uma organela celular. É o congresso, né, que eu acho que foram 2 anos seguidos que aconteceram na Alemanha. Esse ano, se eu não me engano, vai acontecer na Alemanha também, em outubro ou setembro. Então, a mitocôndria, ela ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre mitocôndria, eu creio, mas o pouco que eu já aprendi muda a vida dos meus pacientes e eu criei um pilar para isso. Eu dou uma importância de um pilar inteiro para a mitocôndria. Aí vem, em seguida, o pilar do equilíbrio hormonal e depois vem tudo aquilo que transcende o corpo. Né, que aí eu criei o pilar emocional, faço algumas perguntas para buscar o emocional do paciente e a espiritualidade. Então eu trabalho muito esses 7 pilares porque foi a forma que eu consegui trazer de um aspecto mais didático e que ao mesmo tempo eu busco, através de cada pilar, que vai exigir que o paciente mude o seu estilo de vida, que é um completo equívoco nós pensarmos que a nossa prescrição vai resolver a vida do paciente, que ele vai ter que o que precisa acontecer de bom vai ser através da minha prescrição hormonal, que vai ser através da minha prescrição de qualquer outra coisa. Não. Aquilo ali eu sempre digo para o paciente que é um adjuvante no tratamento, mas o que realmente muda é a mudança do estilo de vida, são as condutas baseadas nas decisões diárias, porque é epigenética. Ep está acima da genética. Né? Então, independente do que o indivíduo herdou, a gente pode melhorar muito a condição e evitar que algumas doenças que existem no código genético de cada pessoa se manifeste através de um bom estilo de vida. Né? Então, eu defendo muito isso. E hoje a minha consulta ela é pautada nessa visão integrativa, de retorno da fisiologia. E as terapias hormonais, que eu sou tão apaixonado, é apenas um pilar, né? Que eu não deixo de cuidar, mas eu também não cuido apenas dele. Né? Às vezes a gente vê pessoas que são completamente voltadas para aquilo que gostam de fazer. Tem pessoas que falam que o que resolve é alimentação e dieta. Eu já falei muito e preguei muito sobre o The Big Two. Se a gente fizer uma boa alimentação e dieta, está resolvido. Depois eu fui vendo que não dava. E outros pilares foram crescendo e hoje eu tenho 7. E tem sido muito bom trabalhar com esses 7 pilares, trabalhar com os meus mentorados, meus alunos, né? Mais de 300 médicos já tiveram aula comigo sobre esse tema. E eu estou terminando meu livro sobre esse assunto, são os 7 pilares fundamentais da saúde, a minha visão sobre um cuidado 360 do paciente. Hoje estou fazendo isso. É bom, é muito bom transmitir isso, porque se você fala, o vento leva, se você escreve na pedra, fica para sempre. Verdade. Antes da pandemia, se calculava que 30% da população economicamente ativa estava em estresse pós-traumático, que antigamente chamava surmenage, fadiga adrenal, exaustão, etc. Um nome no Código Internacional de Doenças hoje é chamado síndrome de estresse pós-traumático, onde não existiria um aporte suficiente da cápsula suprarrenal para cumprir com as necessidades do organismo. Depois da pandemia,
se calcula que 70% da população economicamente ativa estaria nessa situação. E esses tipos de pacientes nem percebem que estão nessa situação. Eles andam por inércia. Existe uma lei de Newton que diz que a todo corpo que você vai dar um empurrão inicial na superfície lisa, ela vai manter constante a velocidade até que encontre um problema no meio do caminho. E então, depois da pandemia, se está vendo, e antes da pandemia também se via muitos pacientes que tinham importante esgotamento do eixo hipotalâmico hipoficiário. Então, de repente, você tem um paciente, homem ou mulher, que chega com 50 anos, e não é incomum, inclusive, pacientes com 30 anos, 35 anos, que chegam até o consultório, um homem que tem uma testosterona total baixa, uma testosterona biodisponível baixa, e junto com ele tem um LH baixo, que é o que comumente chamamos de hipogonadismo secundário. Qual é a frequência que você tem visto no grupo de mulheres, porque você já deixou claro que você atende predominantemente mulheres, não é que você seja discriminado, são que mulher te procura mais que homem. Como é a conduta nessas circunstâncias? Como você define, como canaliza o estresse como um fator? Porque foi o estresse que levou a essa situação. Excelente. Como vocês canalizam isso hoje em dia? Excelente. Inclusive considerando que nos últimos 30, 40 anos a mulher entrou no mercado de trabalho. Há 40 anos atrás era rara a mulher. Hoje em dia, na faculdade de medicina, é 90% mulheres, 10% homens. Na nossa época, era uma mulher, um artigo raro na faculdade de medicina. Então, ela mudou o tipo de estresse. Hoje ela tem que sair na rua, tem que trabalhar, compete com o marido, tem um estresse do trânsito, tem uns motoboys prontos para dar dor de cabeça, etc. Coisa que ela não tinha antes. Antes a única preocupação era fazer que os crises, e tinha a crise do climatério quando os filhos iam embora da casa e dava o famoso síndrome do ninho vazio. Hoje vemos isso com pacientes com 30 anos de idade. Sim, e eu tenho tudo isso lá em casa, primeiro. Eu sou esse homem que, muito precocemente, tive deficiência da testosterona, tive deficiência, desarranjo de todo o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal e adrenal, muito por conta do estilo de vida. Então, como eu comecei a fazer plantão muito cedo, antes de formar eu já fazia plantão acompanhando médicos para poder aprender mais sobre plantão, eu tinha a ideia, assim que eu formei, de que eu ia resolver a vida das pessoas através da prevenção, e fui trabalhar em unidades de saúde da família, fazia palestras e sempre gostei muito disso, mas me frustrou no primeiro ano e eu falei, não é aqui que eu vou salvar. E aí eu fui me dedicar e fazer treinamentos e me especializar em suporte avançado de vida. E aí eu permaneci coordenando emergências, portas de entrada de hospitais regionais, 9 anos na UTI, coordenando, sendo diarista da UTI. Ali eu me sentia muito bem porque eu salvava imediatamente aquela vida. Mas depois, com mais maturidade, né, demorou muito essa maturidade, 10 anos, né, quase, 9 anos para cair a ficha de que eu não estava salvando ninguém. Eu estava prolongando o sofrimento daquelas pessoas porque a grande maioria não retornava com uma saúde plena. E ali caiu para mim que eu precisava aprender alguma coisa mais. Foi quando eu vim para uma visão mais integrativa. Mas eu sou essa pessoa que tinha uma testosterona de 280 com 32 anos. Já teve filhos nessa época? Não tinha, já tinha um. E agora, aí depois eu fiz mais um. Não precisa ter testosterona para ter filho, essa é a prova. Essa é a prova real. Pelo contrário, a tentativa de elevar a testosterona vai bloquear a espermatogênese, né? É o contrário, inclusive. E aí, hoje eu tenho 2 filhos, Enzo e Eva. Enzo está com 16 anos, Eva está com 12. E a minha esposa é essa mulher que você citou. A minha esposa é uma pessoa altamente competitiva e que se cobra muito. Ela é médica, dermatologista, e hoje ela atua na dermatologia com a visão integrativa. Ela tem curso de dermatologia integrativa, ela ensina visão integrativa para dermatologistas que eu não tinha noção, que não tinham nenhuma compreensão sobre o tema. E é muito bom falar sobre isso. E a minha esposa, de fato, ela tem que cuidar dos meninos, cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar da profissão, ser muito boa em tudo. E não tem suprarrenal que aguente. Toda vez que a gente tem uma demanda maior do que a nossa capacidade de produzir, a gente acelera o envelhecimento de qualquer órgão, de qualquer máquina. Toda vez que a gente dá, né, um trabalho para uma máquina maior do que a sua capacidade de trabalhar, a gente está acelerando o processo de vida útil. E assim acontece muito com a suprarrenal, que produz hormônios relacionados à sobrevivência. Nós temos hormônios esteroides que estão relacionados à permanência da espécie, à fertilidade, mas sobrevivência
Se a gente pudesse escolher um único hormônio que tivesse um peso maior, seria o cortisol, eu creio. Uma vez que é impossível ter fluxo sanguíneo para o cérebro, fugir de um problema, fugir de algo perigoso ou enfrentar algo necessário sem o nível adequado de cortisol. Isso sendo bem simplista. Isso sendo, assim, para escolher apenas um. E esse cortisol, que não é hormônio do estresse, é o hormônio que nos capacita a enfrentar o estresse, ele também é produzido por uma glândula periférica que também não tem uma vida útil tão longa, assim como os ovários, assim como o testículo. E se nós começamos a ter uma demanda tão grande como temos hoje, basta ter isso aqui para ter uma deficiência de cortisol. Basta ter mais de 30 anos hoje para ter uma deficiência de cortisol. E eu percebo também, a literatura não fala tanto sobre isso, mas na prática, ao longo desses 15 anos trabalhando com isso, de que quando começa com um nível de estresse elevado, e aí tem o pilar da saúde emocional para a gente trabalhar esse estresse, tem a questão do ciclo circadiano para trabalhar também a produção do cortisol, porque virou uma regra as pessoas dormirem após meia-noite, quebrando completamente seu ciclo circadiano adequado e fazendo a suprarrenal produzir cortisol por mais tempo ao longo do dia, que vai ter aí uma condição de atrapalhar a funcionalidade da melatonina, né? Considerando que os dois regulam esse ciclo circadiano. Quanto mais tempo eu produzo cortisol, menos a ação dessa melatonina, tão importante como antitumoral, antioxidante, né? Como anti-inflamatório e regulador do ciclo circadiano. E aí esse cortisol, que é produzido até mais tarde todo dia, mantendo o paciente acordado por vários estímulos e a crença da necessidade de que precisa ser produtivo à noite, faz a pessoa não ter uma produção adequada logo no dia seguinte. E uma das queixas muito comuns, que ao meu ver é quase que patognomônica de deficiência de cortisol, é acordar cansado. Porque não faz sentido, a pessoa dormiu suas 7, 8 horas e acorda cansado. Né? Não tem sentido, já que dormiu. E não é apenas um problema de não ter um sono profundo. Muitas vezes é a incapacidade de produzir o cortisol pelo ciclo circadiano que está em cronodisrupção. Então, pensando no cortisol, primeira coisa, por isso que o sono eu sempre trabalho de uma forma muito importante, trago às vezes como primeiro pilar, porque se a gente não regula o ciclo circadiano, eu vou ter uma deficiência da adrenal que eu não consigo corrigir. E às vezes a correção dessa insuficiência adrenal, ou deficiência, ou disfunção, ela é muito mal vista, mal interpretada pelos colegas que salvam pelo nome da molécula, esperam o efeito colateral dela pelo nome dela. E esquecem o efeito dose dependente. Então, o efeito esperado de uma reposição de hidrocortisona, assim como o efeito colateral, é baseado na dose. Então, eu posso fazer uma dose de reposição de uma hidrocortisona através de cápsula, por exemplo, 10 mg, 15 mg de uma hidrocortisona, que é uma reposição para buscar complementar a produção da adrenal para ter uma resposta fisiológica. Se a gente utiliza 20 vezes essa dose, ali eu estou buscando, então, uma ação anti-inflamatória, e, acima disso, uma modulação imunológica. Então, a dose muda completamente o efeito desejado e o colateral. Mas é muito comum colegas que não entendem isso questionarem quando pegam uma prescrição, falar, mas por que você está usando corticoide para os meus pacientes, por exemplo? Falando, não, o doutor falou que é por conta da minha suprarrenal. Não, hidrocortisona é muito grave, você vai ter diabetes, você vai inchar, ou seja, falam dos efeitos colaterais de uma outra dose, não daquela. Né? Então, uma coisa que às vezes ainda atrapalha muito a maioria da população, já que a maioria dos colegas ainda vive muitas vezes o efeito Dunning-Kruger. Aquele efeito que a pessoa, por não ter tanto conhecimento profundo sobre um tema, se sente muito confiante para falar do tema, porque nem sabe a profundidade que é ele, né? A confiança está muito relacionada à falta do conhecimento. À medida que conhece um pouquinho mais, a confiança cai e fala, opa, eu estava falando besteira, vou precisar estudar mais. Aí demora um novo tempo para voltar a ser confiante, agora sim, com conhecimento em profundidade do tema que estava falando, né? Chamado efeito Dunning-Kruger. Na medicina é muito comum. E nós que temos vou chamar de uma visão aberta para aprender mais, entender em profundidade a fisiologia, entender que o papel real do médico não é tratar a doença, mas devolver saúde, a única forma é reequilibrando a fisiologia, eu digo que a primeira coisa que nós precisamos ter, que é uma coisa que eu valorizo muito, que você, para mim, é uma inspiração, é a humildade. Né? Poucas pessoas eu conheço que têm o conhecimento como o seu, na profundidade que tem, de dar uma aula de 1, 2 horas com um slide
porque ele está lá, o slide, porque se não tivesse também era a mesma entrega em profundidade, com a humildade que você tem. Então eu acredito que uma das condições quando alguém se predispõe a cuidar do outro é ser humilde para aprender sempre e para entregar tudo, né? E não é a regra, é a exceção, infelizmente. Mas a sua postura me inspira muito, professor. Voltando ao ponto do cortisol, o que aconteceria se esse paciente chegar no teu consultório, ele tem um LH baixo, 1, 2, ele tem uma testosterona baixa, abaixo de 350, põe qualquer número, tem um ACTH baixo e tem um cortisol baixo. Essa é a característica de um paciente em síndrome de estresse pós-traumático. Normalmente, o que você indicaria para esse paciente? Porque eu acho que já estamos chegando no horário, mas isso é de uma forma simplificada. Como isso é muito comum hoje em dia de ver. Você deve ver mulher que chega no teu consultório e de repente reclama de libido e está com uma testo baixo, mas o LH também está batendo lata. Que isso é famoso hipogonadismo secundário. Sim. Aí, nesses momentos, o que eu busco é devolver a fisiologia de uma forma sistêmica. É olhar para o todo. Geralmente, o problema está no estilo de vida, que gera um processo inflamatório. Uma coisa que as pessoas, que é tema de, talvez de uma pós-graduação inteira, é entender o intestino não meramente como órgão digestivo, mas pelo seu aspecto neuroimunoendócrino. Você modularia neurotransmissores dessa paciente? Acredito que não de início. Eu tentaria buscar primeiro o que havia de talvez inflamação e de estresse oxidativo e tentar ver se não há uma desbiose. Eu tentaria primeiro desinflamar. É geralmente como eu faço uma visão de anti-inflamação, antioxidação, sabendo que no mundo pós-Covid, pós-pandemia, nós tivemos casos mais frequentes, assim, a prevalência aumentou, também porque o próprio SARS-CoV-19, ele também tem um aspecto de causar inflamação na adrenal. Ele provoca inflamação aguda e depois crônica nessa adrenal, reduzindo muito a funcionalidade da adrenal, seja de uma forma sistêmica, seja de uma forma local também. Então é muito comum, inclusive nesses momentos de Covid longa, como chamo, está muito relacionada com a inflamação crônica, a periférica e central, né, com a neuroinflamação e associado a uma queda da produção hormonal, esteroide principalmente. Pacientes que eu já acompanhava os hormônios antes e pós alguns episódios de Covid, o nível de produção dos pacientes caiu muito após a infecção, uma vez que o vírus ele inflama o corpo inteiro e tem inflamação aguda, inclusive na adrenal. Então, a visão de, primeiro, ajustar para corrigir todos os pilares, via de regra, resolve. Eu não entro com a tentativa de repor algo que o próprio comando central não está pedindo, a não ser que, com o ajuste de tudo aquilo que foi feito já dos pilares, a gente permaneça com o quadro clínico e não haja melhora nem clínica, nem laboratorial. Mas acompanhando a clínica do paciente, o que eu tive de experiência pós-Covid, cenários que a gente encontrou muitos pacientes assim, foi justamente melhorar a qualidade do sono, melhorar o tempo de início do sono, né? Mais importante do que o tempo de sono é regular isso pelo ciclo circadiano, é dormir cedo, acordar cedo, regular o intestino. O intestino, muitas vezes a gente tenta fazer reposição dos hormônios que estão em falta, mas a relação do intestino com esse estroboloma, toda a parte de impacto endocrinológico que o intestino tem, é fundamental. Ninguém pode acreditar que vai ter saúde cuidando de problemas específicos em topografias diferentes se o intestino estiver inflamado. Uma pessoa que tem asma nunca vai conseguir tratar o pulmão, desinflamar o pulmão, enquanto o intestino estiver inflamado. Uma pessoa que tem rinite, dermatite, as atopias, alergias, porque o órgão linfóide que vai modular isso sempre vai ser o intestino. As doenças reumatológicas sem uma modulação intestinal não funcionam. Então, nesses pacientes eu sempre modulo muito bem intestino, ciclo circadiano, anti-inflamo, antioxido e geralmente resolve. Aí quando não resolve, a gente vai para essa etapa de reequilibrar, né, especificamente o que está faltando. Quando vai ser lançado o livro?
Eu creio que mês que vem. Tô no... Para o Congresso? Sim, no Congresso. O Congresso é junho, né? Maio. Ah, vai ser maio esse ano. Este ano é maio. Esse Tem ano é Copa maio. do Mundo, Verdade. você não pode competir com a Copa do Mundo. Ele é um aumentador natural de hormônios, a Copa do Mundo. Para os que ganham e um diminuidor para os que perdem. Tá lançado o desafio, vamos lançar no Congresso. Tá bom? É dia 21, 22, Dá tempo, 23. dá tempo. Eu acredito que mais 15 dias ele tá pronto. Ah, então lança ele no Congresso. Aproveita, tem um público muito grande lá. O melhor público que existe. Hoje eu vinha no carro conversando com os mentorados e eu estava dizendo para eles que hoje era um dia muito importante para mim, uma grande honra poder estar contigo no podcast, porque há uns 8 anos atrás eu tive acesso ao Congresso de Ortomolecular e aquilo mudou a minha vida. Eu já tinha feito a pós-graduação, mas eu não tinha maturidade na época para entender. Foi no Congresso de Ortomolecular que eu entendi. E hoje está sendo entrevistado pelo presidente do Congresso de uma visão que mudou a minha vida, que eu vejo que só saber sobre hormônio, por exemplo, que é o que eu mais gosto de fazer, mas sem uma base ortomolecular, você pode colocar o paciente mais em risco do que salvar a vida dele. A última pergunta para encerrar. Se você tivesse que dar 2, 3 recomendações gerais para o público-alvo teu, que já foi claro que são mulheres, aproveitando este espaço que eles vão te acompanhar no YouTube, qual seria? Para ter uma qualidade de vida desde a menarca até o tempo que ela tiver para viver. É dizer que o que mais pode impactar na sua saúde, na sua vida, em longevidade e qualidade, é a epigenética. O nosso corpo, ele não decide nada sozinho. A nossa genética, a nossa herança genética, ela traz a arma, né? Mas a epigenética é a nossa conduta diária, tudo aquilo que a gente faz todos os dias é quem aperta esse gatilho. Então, tudo que vai acontecer na nossa vida, ou pelo menos a grande maioria, está relacionado com a nossa decisão diária. Então, os nossos hábitos de vida, os nossos comportamentos, tudo aquilo que nós decidimos, nós somos autorresponsáveis por isso. E o nosso corpo, ele não inventa, ele reage. Então, tudo aquilo que nós fazemos gera uma resposta que nós vamos colher, que está muito alinhado com a lei de causa e efeito, a lei de semeadura, né? A gente vai colher o que nós plantamos e semeamos. Então, diariamente, tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós acreditamos, pensamos, vibramos, é tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Então, o recado que eu tenho para trazer como forma de recomendação, não deixe nenhum pilar de fora, porque os pilares fundamentais de saúde determinam o seu futuro, quanto tempo de vida, com qual qualidade você vai viver. Então, ter uma visão completa, inclusive que transcende o corpo. É pensar também no pilar emocional e espiritual, porque nós somos seres que não somos apenas o corpo, né? Então, ter um acompanhamento que possa saber profundamente de toda a fisiologia, mas que também entenda que o pilar da saúde emocional e a espiritualidade fazem parte de uma saúde plena, eu acho que essa é a visão que hoje norteia tudo aquilo que eu vivo, que eu cuido dos pacientes e que eu ensino aos colegas médicos. Você já está pedindo exames epigenéticos? Sim. Hoje, inclusive, se eu não estivesse aqui, eu estaria num curso que está tendo lá em Alphaville, inclusive, que é sobre exames genéticos, tem metabolômica associada, toda a medicina de precisão voltada para direcionar de forma individualizada o tratamento de cada paciente e dizer o que é melhor para cada paciente, né? Seja, inclusive, na alimentação, o tipo de treino, como é que ele vai reagir para cada indicação. Hoje não é mais futuro, né? A nossa vida hoje é trabalhar com a medicina de precisão individualizada e personalizada. Está gostando da experiência? Sim, tem muitas empresas no mercado e a gente tem que aprender a discernir quais são aquelas que podem entregar um resultado mais fidedigno, mais completo, para ter a interpretação adequada. Então, eu vejo que cresce muito e cresceu do ano passado para cá, no Brasil, muitas empresas surgiram, mas nem todas hoje têm uma qualidade para uma interpretação adequada de uma visão ampla de epigenética, daquilo que deve ser orientado. Como curiosidade, eu acabei de lançar em fevereiro um livro sobre epigenética, mas está em e-book e está só em espanhol, porque eu ia para dar um curso de Espanha, então eu lancei esse livro.
vai sair a versão em português, mas imagino que para a minha jornada de atualização do segundo semestre deste ano. Excelente. A epigenética provavelmente vai ser o exame determinante nos próximos 5 anos. Sim. Porque você precisa fazer só uma vez o exame. Exatamente. E com ele você já pode saber quais são os riscos que eventualmente tem o paciente e até onde você pode atuar para eventualmente evitar que esse fenômeno termine se desencadeando. Tasso, foi um enorme prazer ter você junto com aqui. Gostei muito de tua espiritualidade, seja dito aqui entre nós. Eu imagino que no fundo você é um homem religioso. Da forma como você se expressa, isso é muito bonito ver nos tempos atuais, coisa muito rara de eventualmente usar como um fundamento para te dar estabilidade emocional nas tuas atos, nas tuas atitudes. Espero ver-te muitas mais vezes por aqui. Sim, foi muito ilustrativo tua vinda, agradeço muito tua colaboração. A gente com isso está querendo mostrar as outras faces que a medicina tem. Não estamos criando nenhuma medicina nova, estamos juntando os cacos da medicina e fazendo uma única medicina, tentando tirar tudo o que tem de bom e de útil de cada uma das partes e tentando eliminar aqueles fatores que eventualmente são contraproducentes e são produtos mais de uma imaginação que eventualmente de uma evidência estabelecida através da medicina. Muito obrigado por estar aqui conosco e se você quiser mandar uma mensagem ao pessoal que te acompanha, etc., fica totalmente à vontade até eu te ver noutra oportunidade e eventualmente de dar um abraço no congresso. Sem dúvida. Dizer que acompanhem conteúdos como esse fazem a diferença para todo mundo. Para você paciente, para você que não é médico, vai aprender mais como direcionar qualidade de vida, mais vida com qualidade para você. E você que é da área de saúde, você não pode perder esse conteúdo. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de estudar muita coisa dentro da medicina, mas nada nos direciona tanto para que a gente exerça melhor nossa missão, nosso propósito e ajude melhor as pessoas do que conseguir olhar sem preconceito para a prática ortomolecular, para a fisiologia de uma forma tão profunda como o professor Efraim levanta essa bandeira e inspira tantas pessoas como a mim. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Gente, logo nos vemos com uma programação muito mais ampla. Obrigado por nos acompanhar. Até qualquer momento. Um abraço. Um abraço.